Oi, meus cuscuses, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem? Louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Não, santo franciscano para cada dia. Hoje nós iremos conhecer a história de mais um santo, São Leopoldo Mandique. Ele foi um sacerdote da Primeira Ordem. Ele nasceu, gente, no dia 12 de maio de 1866, em Castelnovo. Ele recebeu uma ótima educação da sua família e, com 16 anos de idade, ele já decide ser um frade capuchinho. Ele entrou para os capuchinhos no dia 2 de maio de 1884 e foi ordenado sacerdote em 1890. Vocês sabem, né, de outras histórias que eu já contei para vocês, que os franciscanos, né, e que os capuchinhos também, eles, como freis, né, eles são responsáveis por algumas atividades, principalmente missões. Tem muitos frades capuchinhos. Vou falar dos capuchinhos porque a gente tá falando dos capuchinhos, tá? Mas os capuchinhos, vocês sabem que também faz parte da família franciscana, tá? É um ramo dos franciscanos. E os capuchinhos, os freis, né, têm algumas atividades. Por exemplo, muitos, tipo a história de ontem, né? Tem a missão de pedir esmola, uns ficam no convento para atender confissões, uns cuidam do jardim, outros são enviados em missões, tá? Então, assim, cada um tem uma tarefa. E ele queria muito, né, ir lá para o Oriente para tentar unir, né, os católicos com os ortodoxos. Só que os superiores deles não deixou ele ir, né? Porque ele estava com saúde muito fraca. Então ele não podia ir em missão. Então, por obediência também, né, ele aceitou a vontade dos superiores e ele imaginou também que seria, né, a vontade de Deus. Mas era uma coisa que ele queria muito ir. E aí ele ficou no convento, tá? E depois ele foi andando de convento em convento, ou seja, mudando de convento, tá? Até que ele chegou em Pádua e lá, gente, ele ficou até a sua morte. E lá no convento de Pádua, ele era responsável para atender confissões. Tinha a igrejinha e do lado da igrejinha tinha a cela, né? A cela é um quartinho, né? Eles chamam de cela, mas é um pequeno quarto, né? Onde o freizinho fica e lá ele ficou atendendo confissões, tá? Essa foi a sua missão, mais de 40 anos atendendo confissões. Ele fazia muitas penitências, né? Que também faz parte do nosso carisma franciscano. E ele dormia, gente, eu acho que no máximo 4 horas por noite, tá? Porque o restante ele fazia as penitências, as mortificações e durante todo o dia, sem descanso, ele atendeu às confissões. Ele sempre tinha uma palavra, né, boa para falar para as pessoas, uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de esperança, dependendo, né, da situação que aquela pessoa estava passando. Então as pessoas iam se confessar com ele, algumas também conversar, né? E ele sempre atendia muito bem as pessoas e falava, né, essas coisas para acalmar também o coração das pessoas. E ele falou uma coisa muito bonita sobre a Eucaristia, tá? Que eu anotei aqui na minha colinha e que agora eu vou ler para vocês. Ele dizia assim: ó, se os nossos olhos pudessem ver o que acontece sobre o altar durante a missa, a nossa pobre humanidade não poderia suportar a grandeza de tanto mistério. Nós sabemos que a Eucaristia para nós é o próprio Jesus, é o nosso tesouro, tá? É a mais importante, é realmente a coisa mais importante que nós temos é a Eucaristia deixada pelo próprio Jesus. Então,
como cristão, né, que ele era, principalmente como sacerdote, ele tinha um amor muito grande pela Eucaristia, e esse amor também cada um de nós temos que ter, né? E um amor também muito grande por Nossa Senhora, né, que são pra mim, gente. Eu não sei se já escutei em algum lugar, ou foi em alguma pregação, ou aqui mesmo que eu falei, gente, mas assim, eu tenho assim, eu tô dando minha opinião, mas eu acredito que a minha opinião também seja válida, né? Eu realmente acredito que as duas armas de salvação é essa, gente. A primeira é a Eucaristia e a segunda é a devoção à Nossa Senhora, gente. Então, assim, a Eucaristia, como eu falei já, eu vou repetir, é o nosso maior tesouro, tá, gente? É Jesus que tá perto de nós. E tem um versículo na Bíblia, né, que diz que Jesus falou para os discípulos, né? E serve para cada um de nós também. Eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. E Jesus sempre está conosco no nosso coração como o Espírito Santo, mas também através da Eucaristia. Então eu achei muito lindo isso que ele falou e que eu falei aqui para vocês, tá? E foi justamente em uma manhã, quando ele ia celebrar a Eucaristia com 76 anos de idade. Ele tinha um tumor no esôfago e ele morreu nesse dia, tá, gente? No dia 30 de julho de 1842. Quando ele morreu, as pessoas já começaram a gritar, né? Morreu o santo, porque para algumas pessoas ele já era, né, esse santo em vida. E é tanto que o seu corpo está incorrupto. Vocês sabem da importância também, né, que os corpos incorruptos representam para a nossa igreja, né? Realmente é, é a santidade. Então, gente, ele foi canonizado, né, por São João Paulo II no dia 16 de outubro de 1983. Mais uma história de um santo franciscano. Eu espero muito que vocês tenham gostado no pouquinho, né, da vida desse santo. Se vocês quiserem se aprofundar mais, tá? Basta vocês pesquisar a vida de São Leopoldo Mandique. E é isso, São Leopoldo Mandique, rogai por nós, rogai por toda a família franciscana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já falei, né? Até amanhã e paz e bem.